Olá, tudo bem? Bom, se você resolveu ser empreendedor, empresário, em razão dos últimos acontecimentos do último ano, desde o começo da pandemia, você não está sozinho. Para você ter uma ideia, só no primeiro quadrimestre de 2020 foram formalizadas, iniciadas, constituídas mais de 1 milhão de empresas no Brasil. Não é pouca coisa. E a maior parte dessas empresas são constituídas, formadas, com um único sócio. E aí surge a seguinte dúvida: bom, como que eu faço para constituir uma empresa só comigo? Bom, durante muito tempo, o que as pessoas faziam era fazer uma empresa limitada, uma empresa constituída na forma de empresa limitada, com dois sócios de fachada. Então eu pegava lá a minha mãe, a minha sogra, a minha irmã, a minha esposa, um amigo, e eu colocava a seguinte constituição na empresa: eu com 99% do capital e o outro sócio com 1%, só para dizer que havia dois sócios. Bom, depois de um tempo, houve a chamada empresa individual de responsabilidade limitada. O que isso permitia? Que eu constituísse uma empresa que tinha a característica de uma empresa limitada, mas somente comigo. Eu não precisava de outro sócio, mas aí tinha um problema, ou uma dificuldade. Essa empresa, ela tinha que ter um capital social de, no mínimo, do valor equivalente a, no mínimo, 100 salários mínimos, que não é pouca coisa, né? Principalmente nesse tipo de modalidade, para uma empresa que quer começar a se formalizar, né? Bom, mais recentemente, e bem recentemente mesmo, agora em agosto, no final desse mês de agosto, no final do mês passado, veio a público, entrou em vigor a chamada Lei do Ambiente de Negócios. Essa nova lei trouxe uma série de modificações legislativas em vários setores da economia. No Código Civil, no Código de Processo Civil, na questão dos tradutores, na legislação aduaneira, muitas coisas. Mas o que importa aqui, no que nós estamos falando, eu vou dizer apenas com relação à constituição das empresas. Uma das coisas que essa legislação alterou é que as empresas individuais de responsabilidade limitada serão automaticamente transformadas em empresas unipessoais. Aí você fala, tá, mas e o que isso muda na prática? Bom, a primeira coisa é que para você manter ou para você constituir essa empresa, você não precisa mais de um capital mínimo de do valor equivalente a 100 salários mínimos. E teve uma outra coisa importante também que essa legislação trouxe, que começou a vigorar já desde o final do mês passado, ou seja, já está em vigor. Uma coisa que acontecia com uma certa regularidade: o empresário ele tinha lá uma sociedade com uma outra pessoa, que naquela forma que eu disse para você, que era só de fachada, ele com 99% e a outra pessoa com 1%, só para dizer que estava lá no contrato. Aí essa pessoa dizia assim: olha, eu não quero mais fazer parte dessa sociedade, eu não quero mais meu nome envolvido nisso. Tá bom. Essa pessoa saía da sociedade e aí você ficava lá com uma empresa limitada que ficava funcionando na prática com um sócio apenas. Bom, o Código Civil dizia que se essa empresa não regularizasse no prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses, a sua constituição social, ou seja, se ela não trouxesse para a sociedade um novo sócio e voltasse a ficar com dois sócios, ela seria extinta, ela seria encerrada. Na prática, ela ficaria funcionando de forma irregular e isso poderia trazer sérias consequências para o sócio remanescente, inclusive responder pessoalmente por seus bens. Bom, isso não acontece mais. Essa possibilidade de extinção da sociedade limitada por falta de pluralidade social, ou seja, por não estar com mais do que um sócio, não existe mais. Na prática, o que significa? Se você tem uma empresa limitada e o seu sócio quer ir embora e você está preocupado porque não vai conseguir colocar outro sócio no lugar, não tem problema, deixa ele embora, a sua sociedade vai continuar funcionando normalmente, você nem precisa fazer
alteração do quadro social, não é que não precisa, o correto é fazer, mas não tem mais a consequência da sua sociedade ser declarada irregular, extinta, por falta de pluralidade social. Bom, eu trouxe só 2 pequenos aspectos de uma lei que trouxe uma série de alterações. Eu vou ficar só nisso, para não ficar muito longo, e a gente se vê no próximo. Tchau!